Irmãos, nós estamos em mês de missões e neste mês nós enfocamos o nosso desafio missionário. E eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa verdade hoje, lendo Jeremias capítulo 18. Enquanto os irmãos estão encontrando o texto, quero só lembrar vocês que no próximo domingo a gente vai ter aqui mais um pastor de jovens. De vez em quando aparece um aqui, né? E a gente vai ter mais um para a gente analisar e conversar sobre ele, tá bom? Então orem nesse sentido e venham preparados aí para observá-lo e ouvir o que Deus tem para nos dizer a respeito desta questão, tá bom? Isso vai acontecer então no próximo final de semana e por conta disso os nossos líderes precisam estar bem preparados, que a gente vai ter então uma reunião no sábado, tá bom? A gente tem feito ali 5h30, né, que tem sido o nosso horário. Então vamos deixar marcado 5h30, então uma conversa então com o pastor Humberto. E você que é jovem, não esqueça, sábado que vem então vai ter culto de jovens e o pastor Humberto vai estar lá e vocês vão poder bater um papo com ele, conhecê-lo um pouco melhor e também analisar um pouco melhor essa questão e saber então a vontade de Deus em relação a isso, tá bom? Vamos lá então, Jeremias capítulo 18 é o texto que vamos ler nesta manhã. Jeremias diz assim no seu livro: palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Esse é um texto muito conhecido dos irmãos, cantado inclusive, né? E a gente tem bastante, tá na nossa ideia esse texto. E ele é um texto muito simples. O Senhor mandou Jeremias ir na casa do oleiro. Não sei se vocês já visitaram uma olaria, eu pessoalmente já estive, já vi fazer vasos, é um processo muito interessante. E foi o que aconteceu aqui com Jeremias. Deus mandou o profeta ir na casa de um oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, ele não viu nada além daquilo que era para se ver mesmo na casa de um oleiro. O oleiro estava trabalhando, ele estava fazendo um vaso, e de fato ele estava trabalhando aquela massa, e ele reparou que enquanto o oleiro trabalhava com aquela massa, a massa ficou disforme, ela não ficou boa. Isso pode acontecer. O oleiro está trabalhando sobre a roda e aquilo não sai do jeito que ele quer. E aconteceu uma coisa que deveria acontecer, provavelmente, muitas vezes no mesmo dia, ou muitas vezes enquanto o oleiro trabalha. Aquela massa não ficou muito boa, então ele pegou aquela massa, ele juntou tudo novamente, juntou o barro e começou a fazer um novo vaso. Uma coisa corriqueira, como eu disse para vocês, algo que deveria acontecer naturalmente e muitas vezes durante o dia, mas foi isso que Jeremias viu, e aquele ato simples, aquela coisa comum, que para o oleiro foi algo totalmente sem sentido, para Jeremias fez um sentido muito profundo. Ele entendeu o que estava acontecendo, Deus falou com ele, e através daquela simples circunstância, Jeremias foi tocado pela palavra do Senhor. Muitas vezes Deus faz isso em nossas vidas também. Ele usa circunstâncias simples, coisas que talvez você não desse importância de outra maneira, porque são coisas do dia a dia, mas em algum momento Deus pode usar essas coisas para falar com a sua vida, com o seu coração. E foi o que Deus fez com Jeremias. Deus falou com Jeremias através daquela circunstância. E o que foi que Deus falou para Jeremias? O que Jeremias entendeu da palavra de Deus através daquela circunstância? Jeremias entendeu três coisas básicas. Existem algumas coisas mais particulares que estão na continuação do texto, mas como nós lemos a cena simples, eu quero destacar aqui três coisas que Jeremias entendeu na cena do oleiro. Primeira delas, Jeremias entendeu que Deus está sempre trabalhando. E é uma coisa que a gente também precisa entender. Deus está sempre trabalhando. Deus não para de trabalhar. Você já parou para pensar, ou já orou aquela oração que diz: Deus, trabalha na vida de fulano?
A gente ora como se Deus não estivesse trabalhando e agora Ele vai começar a trabalhar. Já viu isso ou não? Eu já orei assim algumas vezes, mas eu percebi que eu estou errado com essa oração, porque Deus não para de trabalhar na vida da pessoa. A obra de Deus é uma obra permanente. Jesus disse para os seus discípulos que o Pai trabalha até agora e Ele trabalha também. Deus trabalha incessantemente. Nós estamos na escola dominical estudando a doutrina do Espírito Santo, e uma das coisas que nós estudamos nessa doutrina é que o Espírito Santo tem uma obra neste mundo. Ele está vivo e ativo neste mundo e ele trabalha constantemente. Ele trabalha na vida dos cristãos, como aprendemos, né? Vamos aprender inclusive, né? E estamos aprendendo, e ele trabalha também na vida dos não cristãos, daqueles que não são regenerados, também na vida dessas pessoas. Ele está sempre trabalhando. E o trabalho do Espírito Santo tem um alvo, um objetivo, é fazer com que as pessoas se rendam a Jesus Cristo e aceitem a Jesus como Senhor e vivam para Jesus. Esse é o trabalho do Espírito, e ele não para nunca, ele todo o tempo está trabalhando. Eu acho até que a nossa oração devia ser assim: Senhor, me ajuda a entender a maneira como o Senhor está trabalhando e me conecta com a obra do Senhor, porque Deus já está lá. E agora o que precisa acontecer é que eu preciso ter os olhos abertos para ver o que Deus está fazendo, e uma vez que os meus olhos estejam abertos e possam ver a estratégia de Deus, então eu vou trabalhar em sintonia com a estratégia de Deus, porque pode ser que até agora eu esteja atrapalhando a obra de Deus, pelo meu jeito de agir, pelo meu egoísmo, pela minha ansiedade, pela minha fraqueza pessoal, pelo pecado que habita no meu coração, eu posso estar atrapalhando Deus. E aí eu estou trocando aqui os pés pelas mãos, e Deus está indo para lá e eu estou indo para lá. Aí de fato não vai dar certo mesmo. Deus já está trabalhando. O que eu preciso fazer é entender a maneira como Ele está trabalhando e me unir a Ele neste trabalho. O oleiro estava trabalhando, Jeremias viu isso. Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo que a gente não consiga ver esta obra. Segunda coisa que Jeremias viu na casa do oleiro é que nem sempre o trabalho de Deus sai do jeito que ele gosta. Eu achei estranha essa verdade, mas é uma verdade. Infelizmente, e a gente precisa entender um pouco melhor essa questão, a Bíblia tem toda uma teologia, não é? Para entender isso, do porquê muitas vezes uma obra que Deus está fazendo não sai como ele gosta. É interessante aqui que o barro está na mão do oleiro. E é na mão do oleiro que não sai do jeito que ele gosta. E eu acho interessante que o barro esteja na mão dele. É como se Deus estivesse fazendo uma coisa, eu até entenderia se Deus terceirizasse o serviço, não é? Deus entrega o trabalho da sua vida para um anjo muito bonito, muito bom, muito inteligente inclusive, e fala para o anjo: olha, cuida lá do José, do Paulo, do Pedro, cuida deles. E aí o anjo vai cuidar de você. Mas o anjo não é Deus, o anjo é muito bom, ele é bonitão, mas ele é só um anjo, não é isso? E ele não tem a sabedoria que Deus tem. E aí o anjo faz alguma coisa errada. Você vai pensar o quê? Poxa, então por que Deus me entregou para o anjo? Por que ele não cuidou ele mesmo? Irmãos, o que está acontecendo aqui é que o próprio Deus está trabalhando. E o negócio desandou na mão de Deus. Vejam aqui, a ideia é de que o barro, ele desandou na mão do oleiro. O que o texto está dizendo é que muitas vezes nós estamos no caminho de Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Não significa que não sejamos escolhidos. Aqui é uma referência a Israel, certamente. Israel é o povo escolhido. Seria fácil dizer, por exemplo, não, Israel é um povo mundano. Não tem nada a ver com Deus. Está fora do plano. Não é escolhido. É outra coisa, é do diabo. Mas não é o diabo que está trabalhando. Se fosse o diabo trabalhando na vida de uma pessoa, eu até entenderia bem que não tivesse dado certo. Mas aqui é o oleiro que está trabalhando, e por algum motivo não saiu do jeito que ele queria. Muitas vezes nós estamos no caminho de Deus, nós estamos no caminho certo, você está certo, está na igreja, na casa de Deus. Talvez até você tenha a sua leitura da Bíblia com a sua regularidade lá. Você é um escolhido de Deus, uma pessoa realmente salva por Jesus Cristo. Você está nas mãos de Deus, mas muitas vezes, mesmo nas mãos de Deus, a coisa não está saindo do jeito que Deus queria.
Não é verdade que o Espírito Santo incomoda nossos corações quando isso acontece? Pode ser que você esteja nas mãos de Deus e não está saindo como Ele queria. Lembra que Jesus disse uma certa vez? Ele falou que Ele era a videira e nós somos os ramos da videira. E pode acontecer, isso é estranho, mas pode acontecer que uma vara está ligada na videira, que é Jesus, e ela não está produzindo fruto. É interessante que ela está ligada na videira. Ela tanto está ligada na videira que Jesus fala que se ela insiste em não permanecer frutos, o Pai corta o ramo, sinal de que estava ligado na videira. Ou seja, mesmo ligados na videira, a nossa vida pode não refletir exatamente aquilo que Deus gostaria que fosse. A tua vida é aquilo que Deus gostaria que fosse? Você está mesmo vivendo no propósito de Deus? A gente fica meio satisfeito, né? E meio tranquilo com o fato de que somos de Deus. Não, eu sou um salvo. Eu sou resgatado pelo sangue de Cristo. Eu estou na igreja de Cristo, sou um membro, sou salvo. E quando Jesus voltar, eu tenho certeza que eu vou subir. Irmão, e tudo isso é verdadeiro. E nós não estamos negando, tudo isso é absolutamente verdadeiro, mas isso não significa que a obra de Deus esteja realmente dando certo na sua vida. Pode ser que algo não esteja segundo a vontade de Deus. Algo não está segundo a vontade de Deus. Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas depois que somos salvos por Ele. Ele vai continuar essa obra e não adianta, a desculpa não é essa de que não, eu me afastei de Deus, agora eu estou longe, eu estou no mundo, eu estou na mão do diabo. Não, você não está na mão do diabo. Você ainda está nas mãos de Deus, mas por alguns motivos. Aqui no caso de Jeremias, e como a referência é a nação de Israel, nós sabemos o que está acontecendo. É que Israel tem pecado escondido no coração. Israel tem outras intenções que não é só servir a Deus, e essas outras intenções estão agindo e estão combatendo com a vontade de Deus, são contrárias à vontade de Deus. Quando os meus objetivos particulares estão contrários aos objetivos de Deus, eu vou continuar na mão de Deus, mas o negócio não vai dar certo não. A massa vai desandar, vai deformar, e algo estranho, algo que Deus acha que não está muito certo, vai começar a acontecer em nossas vidas. Você é de Deus, não duvide disso. Você é filho de Deus, você é da igreja de Cristo. Mas isso não significa que as coisas na sua vida não precisem ser remodeladas, que você realmente não precise de uma obra de Deus. Eventualmente o Espírito Santo precisa trabalhar em nossos corações para que essa obra seja restaurada em nós. A gente gostava de cantar um hino, e ainda gosta, não é? Que dizia e que diz ainda, porque o hino ainda existe. Aliás, os hinos sempre vão existir, não é? Cantando ou não, mas o hino dizia assim: quebra a minha vida e faze-a de novo. E sabe quem tem que cantar esse hino? Muitas vezes não são os de fora, os do mundo. Os que precisam cantar esse hino são aqueles que estão dentro da igreja de Cristo. Senhor, a minha vida não está sendo o certo. Tem algo que está desandado aqui. Estou na mão de Deus, mas é como se a mão de Deus não estivesse conseguindo trabalhar, porque tem algo impedindo esse trabalho. Mas eu ainda estou nas mãos de Deus. Jeremias viu e percebeu que mesmo nas mãos de Deus, mesmo assim, nós podemos viver uma vida que não agrada a Deus. Jeremias viu uma terceira e última coisa. Ele viu que Deus tem autoridade para refazer a sua obra de acordo com a sua vontade. Ele tem autoridade e ele faz isso. Quando o oleiro percebe que o barro não está saindo do jeito que ele queria, o que ele faz? Ele junta a massa novamente e ele começa a preparar um novo vaso. Vamos fazer algo novo. E essa é uma maneira também como Deus trabalha em nossas vidas. Ele percebe que algo não está saindo como ele queria, ele tem autoridade então para pegar aquilo, remodelar e fazer algo segundo a vontade dele. Deus tem autoridade para transformar e renovar as nossas vidas. E ele quer fazer isso. O que não está de acordo com a vontade dele? Pois então Deus quer colocar isso segundo a vontade dele. Ele quer remodelar, ele quer transformar para que realmente o agrade, que realmente o louve. Então o que na minha vida não louva a Deus? Eu não estou livre disso.
Não é porque sou um cristão salvo por Jesus Cristo e um dia vou cantar louvores na presença de Deus que hoje a minha vida não precise de mudanças. Ela precisa sim. Há algo dentro de mim que Deus não está se agradando disso e eu sei disso. Deus sabe. Mas sabe qual é a boa notícia? Deus pode fazer algo novo de nossas vidas. Ele que já renovou as nossas vidas, Ele pode continuar renovando as nossas vidas. É como se depois de você ter sido lavado pelo sangue de Cristo, alguma parte sua ainda precisa de uma nova lavada. Tem uma parte do corpo que sempre precisa lavar, segundo o Novo Testamento: os pés. Quando Jesus lavou os seus discípulos, os pés dos discípulos, Pedro não queria ser lavado por Jesus. Ele disse: não, o Senhor não vai me lavar não. E aí Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro era uma inteligência danada, Ele falou: então lava tudo. Já que vai lavar, lava a cabeça, o ombro, joga água. E não era o caso. Jesus estava lavando os pés, ele lavou o pé de 11. Mas filho, eu lavei o pé de 11. Você acha que vou jogar agora água na sua cabeça? Tem graça um negócio desse? E Jesus responde para Pedro: pois é, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E quando Pedro diz: então lava tudo, Jesus responde para ele: não, você já foi lavado, mas os pés ainda estão sujos. E eu acho que nós como cristãos somos assim como Pedro, já fomos lavados, o sangue nos purificou, mas alguma parte ainda está suja. É como se os pés sempre estão sujos, ainda mais no tempo de Jesus, que não tinha aquele conceito de sapato fechado, Geralmente as sandálias eram abertas, não havia essa ideia de sapato fechado, e o pé sempre ficava muito sujo, não tinha asfalto que nem hoje, o pé estava sempre sujo e sempre precisava ser lavado. Muitos de nós temos os pés sujos no reino de Deus. Você vai entrar na presença de Deus, que é uma presença santa, é uma casa limpa, e ali você tem os pés sujos. Jesus nos convida para lavar os pés nesta manhã. Talvez algo em minha vida não está agradando a Ele, e olha o convite que Ele me faz: vamos lavar aquilo que não está de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu propósito. Perdeu o propósito em algum momento, mas vamos regressar, vamos tentar de novo. E aqui o texto diz: Jeremias viu quando o oleiro começou a fazer uma coisa nova, e o vaso é uma coisa linda, Você tem uma massa disforme e de repente uma coisa bonita começa a aparecer, algo bonito vai aparecer na sua vida, porque é a vontade de Deus em você. Deus pode mudar aquilo que não está de acordo com a vontade dele na tua vida. Ele pode fazer isso, e Ele quer fazer isso.